Então, há algo sobre esse vírus em particular que o destaca de outros vírus desse tipo, e é uma capacidade particular de usar uma enzima humana, e você descreve isso como inserido, e assim presumo que isso poderia ser inserido como consequência, hipoteticamente, dos processos de seleção natural, ou que haja outras explicações alternativas. Então, o que você vê quando você olha para isso? Quero dizer com inserido, aqui é uma informação genética extra. Podemos olhar para 20 ou 30 outros vírus muito semelhantes e podemos alinhar seus genomas e comparar eles com este. E a região de clivagem de furina não é um pedaço alterado, é um pedaço adicional, é um pedaço extra que foi adicionado no meio do trecho genético. Então, como você diferencia entre adição e diferente? Eu presumo que isso é uma consequência do grau de divergência. Então você pode imaginar que é um conjunto de vírus que são geneticamente e evolutivamente semelhantes, derivam de uma fonte semelhante e têm um padrão previsível de variação. E você está dizendo que essa é uma anomalia que existe fora disso. Quando você usa a linha, e os códigos genéticos dos vírus, e nessa parte específica do trecho genético, eles todos se alinham muito bem. Você sabe, a sequência é basicamente a mesma. Você pode dizer que foi adicionado porque você pode alinhar os genes e a sequência genética de outros vírus lado a lado e ver que esse é um pedaço extra de RNA, não um pedaço alterado de RNA. Tem cerca de 12 letras. E isso representa uma sequência que permite que seja chamado de região de clivagem de furina, que o vírus use essa enzima humana chamada furina para se espalhar de célula para célula, de tecido para tecido. E efetivamente torna o vírus muito mais perigoso e muito mais transmissível. É a razão pela qual estamos tendo uma pandemia. Se o vírus não tivesse esse local de clivagem de furina, provavelmente teríamos sido capazes de controlá-lo muito facilmente no início da pandemia. Agora, o que é interessante é que vários virologistas ocidentais, quando viram a sequência do vírus pela primeira vez, disseram: "Uau, ele tem um aspecto de clivagem de furina, isso é incomum para um vírus como o SARS. De fato, é único. Nunca vimos um com isso antes. Existem outros coronavírus com esse tipo de local de clivagem, mas não SARS como coronavírus." E eles disseram: talvez isso sugira que ele possa ter sido projetado. Agora, eles mantiveram esses pensamentos para si mesmos. Só sabemos deles agora por causa de e-mails vazados, que surgiram mais de um ano depois. Mas eles entraram em uma teleconferência no início de fevereiro, Estados Unidos, Reino Unido e outros virologistas. Cerca de uma dúzia deles. Quem são eles? Quem são essas pessoas? Esses que você está se referindo nos estágios iniciais da pandemia? Sim, são virologistas seniors que estudam esse tipo de vírus e outros surtos semelhantes. Há cerca de uma dúzia deles. Hoje também estava na chamada o Dr. Anthony Fauci, chefe do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, e o principal conselheiro do presidente sobre isso, e o médico Jeremy Farrar, conselheiro sênior do governo britânico e chefe do Wellcome Trust do Reino Unido, que financiou muitas pesquisas desse tipo. E eles discutiram nessas chamadas suas dúvidas de que esse vírus era natural, preocupados que ele possa ter sido projetado. Então, 2 dias depois, esse mesmo grupo de virologistas começou a redigir um artigo que acabou sendo publicado na Nature Medicine, dizendo que não poderia ter sido projetado. Esse local, clivagem de furina, provavelmente vai aparecer em um vírus de morcego selvagem. Bom, até agora não. E a razão que eles deram para dizer que mudaram a mente deles sobre isso, depois que os e-mails vieram à tona e mudaram o que eles realmente estavam pensando, foi que os chineses anunciaram que haviam encontrado um vírus em um tamanduá. Você provavelmente se lembra disso, um tamanduá escamoso, que é traficado por causa disso. A crença de que contribui para uma boa saúde médica. E assim por diante. Se você comer suas escamas. Não é verdade, eles são feitos do mesmo material que as unhas, você pode muito bem só comer as suas unhas, e como resultado, muitos desses tamanduás escamosos são traficados para a China. Bem, acontece que em uma universidade da China anunciou em fevereiro de 2020 que encontrou um vírus muito semelhante, um vírus 99% semelhante do tamanduá. E as pessoas pensaram: ok, caso encerrado, encontramos um animal intermediário.
Bom, há 3 problemas com isso. Quando eles finalmente publicaram a sequência desse vírus no tamanduá, não era muito semelhante, foi 90% semelhante. Isso não é bom o suficiente, não é nada perto do suficiente. 2. Não tinha um local de clivagem de furina nele. E 3º, não havia tamanduás à venda em Wuhan, por isso não poderia ter explicado como o surto aconteceu em Wuhan. Esses são os grandes problemas, né? São grandes problemas. Então temos essa situação estranha que essa característica específica alarmou os virologistas ocidentais, mas eles mantiveram a informação para si mesmos. Não descobrimos tudo isso por meses, lembra? Não, é pior do que isso, Porque esses virologistas de que estamos falando, incluindo Fauci, então não apenas virologistas, são os virologistas que acabaram sendo responsáveis por toda a estratégia. E então a questão que surge para mim é que se eles estavam preocupados com isso, ser um vazamento de laboratório, então por que essa tentativa extenuante de esconder? Há 2 razões possíveis. Uma é que eles não queriam avançar com suas suspeitas de que era provavelmente um vazamento sem ter uma evidência contundente. Isso é sensato. Você pode pensar, bem, estamos preocupados, estamos investigando, mas não vamos alardoar sobre o vazamento de laboratório até que tenhamos certeza. Então há qualquer outras razões que possam estar espreitas em segundo plano. E suponho que isso seja parte do que estamos tentando investigar. Então esse seria o escândalo, que seria talvez se fosse um vazamento de laboratório, que isso poderia fazer com as relações sino-americanas e o que diz sobre as pesquisas em virologia em geral, e só Deus sabe, e outra série de explicações. Mas é muito impressionante para mim. Então você expôs essa história de que, bem, em primeiro lugar, havia um laboratório em Wuhan que estava fazendo pesquisas que eram notavelmente semelhantes em vírus que eram notavelmente semelhantes ao vírus que causou a pandemia. E essa é a localização geográfica da origem da pandemia. Então o próprio vírus tem peculiaridades que podem indicar engenharia. E assim são 2 pedaços de evidência que estão começando a convergir em uma convergência bastante improvável. Então você tem os próprios virologistas, incluindo aqueles que estão encarregados da resposta ou que estão eventualmente também observando que isso parece suspeito, para dizer o mínimo, e depois por algum motivo, e em alguma grande revista científica, ou pelo menos foi uma vez uma grande revista científica, minimizando seus próprios medos. Então, qual é a motivação aqui? O que está acontecendo aqui precisamente? Bem, uma troca de e-mails entre cientistas, em alguns deles disseram que era importante que não prejudicássemos a harmonia internacional. E essa foi a frase usada por Francis Collins. O outro diz que não devemos prejudicar a reputação da ciência chinesa em particular. Agora, ao mesmo tempo, outra carta, você quer dizer apontando que algo inacreditável, terrivelmente, imperdoavelmente perigoso tinha realmente acontecido. Era assim que iríamos prejudicar a reputação, por assim dizer, apenas admitindo que algo catastrófico tinha acontecido. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere curtir, se inscrever, ativar as notificações e compartilhar com outras pessoas. See you next time and take care.